Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Vamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo. E vamos para mais dois tópicos que iremos ver hoje do nosso estudo: fim providencial das manifestações espíritas e dos médiuns. Então vamos aqui ao nosso estudo. Conforme o tópico que fomos lendo aqui, o item, aí eu entro com algum comentário ou durante a leitura ou ao final daqui da leitura do item. Então vamos aqui para o primeiro tópico dessa noite, desse vídeo que iremos ver aqui no estudo: fim providencial das manifestações espíritas. Item 50. O fim providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir para nossa melhoria e nosso progresso, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou aquilo que não devemos aprender senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas ou invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar sábio gratuitamente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam do trabalho e da pesquisa, a fim de deixar-lhe o mérito deles. Ficou bem claro aqui, né, esse item, que o fim, a finalidade da comunicação dos espíritos conosco é para que a gente faça a nossa evolução, tanto intelectual como moralmente. Então vem provar que a finalidade, na verdade, da comunicação é provar a existência de vida após aqui a morte do corpo físico. E não se encerra aqui. No caso aqui é apenas uma passagem. Somos seres espirituais e uma passagem aqui na matéria, né? Então, tudo tem que vir do nosso esforço, do nosso estudo, do nosso trabalho, nossas conquistas. E isso é a única coisa que carregamos aqui, né, para o plano espiritual. São as nossas boas atitudes, nossas boas ações e o conhecimento adquirido. Isso não se perde. Isso vai se acumulando de existência em existência. Então, se bastasse o Espírito nos ditar aquilo que nós vamos fazer, né, iríamos ser apenas marionetes. Não haveria o esforço ali, não precisaria do livre-arbítrio, né? Eles nos influenciam, aqueles que nos querem atrapalhar. Os bons espíritos nos auxiliam através dos conselhos, mas tudo parte aqui das nossas escolhas, né? Então vamos aqui para o próximo item, item 51. Seria ter uma ideia bem falsa dos espíritos, ver neles apenas auxiliares de adivinhos. Os espíritos sérios recusam se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem a tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e sentem um prazer maligno em mistificarem para as pessoas muito crédulas. Por isso é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das questões que se pode dirigir aos espíritos. Isso aqui se está no livro dos médiuns, a questão número 286. Questões que se podem dirigir aos espíritos. Então, os espíritos zombeteiros é aqueles que querem apenas tirar sarro, brincar, mistificar algo falso como fosse verdade. Então, muitas pessoas acabam caindo, né? Porque não veem ali, aqueles que querem ter apenas o interesse material, acabam sendo enganados. Então esse é um teste para todas as pessoas, principalmente os médiuns, né?
vem ali provar ali que temos sempre que ser humildes, o estudo, por isso orai e vigiai, né? Porque eles vêm fazer que nós caiamos aqui sempre nos nossos erros, naquilo que ainda temos dentro de nós, muito arraigado, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, se nos deixarmos levar, acabamos caindo por esses erros. Então, por isso, isso é providencial reconhecer que tipo de espírito que estamos nos comunicando, para não cairmos nessas armadilhas, né? Então, por isso que há ali a classificação da escala espírita, na questão número 100 do Livro dos Espíritos. A classificação das ordens ali, né? Dos espíritos imperfeitos, os bons espíritos, e a última classe que é o espírito puro, né? Que é de Jesus para cima, dos espíritos mais elevados, que é esse que trabalha mais diretamente com Deus. Questão item 52. Fora do que pode ajudar ao progresso moral, não há senão incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência deplorável para aquele que desvia sua faculdade do seu fim providencial é de ser mistificado pelos espíritos enganadores, que pululam ao redor dos homens. A segunda é de cair sob o domínio desses mesmos espíritos que podem, por meio de conselhos pérfidos, conduzir a infelicidades reais e materiais sobre a terra. A terceira é de perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Então, três questões aqui que façam que podemos perder o nosso progresso moral, né? Então, ser mistificado pelos espíritos enganadores, nós caímos nessa cilada, acreditarmos na mensagem. A segunda aqui, né, caiu sob o domínio deles. Aí, no caso, são os casos mais graves ali de obsessão. A obsessão simples, né? A fascinação, como somos ali realmente iludidos, achando que aquilo ali é uma verdade, todos estão querendo nos alertar, mas nós não acreditamos em ninguém, né? Achamos que aquilo ali é inveja das outras pessoas, porque achamos o tal, né? O maioral. E é isso que eles querem fazer, que acreditamos que fazem insuflar ali a nossa vaidade, o nosso ego, que acabamos nos achando melhor que os outros. E por fim, é quando abandonamos de vez o espiritismo, né? Como diz aqui, né? A terceira é de perder depois da vida terrestre o fruto do conhecimento do espiritismo. Quer dizer, quando depois da morte do corpo físico, todo o conhecimento adquirido é perdido. Então, acabamos ali no mesmo estágio desses espíritos que abandonam o corpo e se encontram no plano espiritual em situações mais infelizes, né? Nas regiões de sofrimento, porque todo conhecimento acabou sendo perdido, não foi aproveitado. Então, essa é a providencial importância do intercâmbio com os espíritos, porque tudo que acontece numa reunião mediúnica é um laboratório para nós mesmos, porque através de todos os relatos dos espíritos que se comunicam, é um aprendizado para nós, para que nós não deixemos aqui o corpo físico e entramos na mesma situação daqueles que estão dando a comunicação, que possamos aqui sair melhores do que entramos, porque senão os próximos a dar comunicações ali de espíritos sofredores que estão e estarão sofrendo no plano espiritual seremos nós. Então, a intenção de nós aprendermos, não cometer os mesmos erros, corrigir nossas más tendências e poder sair um pouco melhor daqui, né? E ali aparando nas nossas arestas e se encontrar numa posição melhor daquela que entramos. Item 53. As manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Todavia, não tivessem elas por resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua sobrevivência. E isso já seria muito, porque seria um largo e novo caminho aberto à filosofia. Quer dizer, mesmo que nós não tivéssemos conhecimento nenhum, só o fato de acreditarmos que existe vida, né, após aqui
a morte do corpo físico, isso já basta. Independente se vamos evoluir moralmente ou intelectualmente. O despertar da consciência já é o primeiro passo para acreditarmos, para, né, descortinar aquele véu da ignorância e passarmos realmente a ver que somos seres espirituais, né, seres imortais, que estamos aqui numa experiência carnal, passageira. O que é a verdadeira prova daquilo que viemos trazer conforme a nossa programação reencarnatória que fazemos no plano espiritual, para colocar em prática aqui no planeta Terra, né? Aqui é um educandário, uma escola. Agora vamos para o segundo tópico, chamado dos médiuns. Item 54. Os médiuns apresentam uma numerosa variedade nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos propensos à obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicações. Segundo essas aptidões, distinguem-se os médiuns de efeitos físicos, comunicações inteligentes, videntes, falantes, no caso aqui a psicofonia, né, ou incorporação, audientes, sensitivos, desenhistas, poliglotas, e que conseguem se comunicar em outro idioma até, né? Poetas, músicos, escreventes, etc. Aquele que se consegue se comunicar em outro idioma que não teve conhecimento é chamado esse fenômeno de xenoglossia, você falar um idioma que você nunca teve conhecimento. Não se pode esperar de um médium o que está fora da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões medianímicas, o observador não pode se inteirar de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Aqui está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, número 185. Então aqui está distinguindo toda a variedade das mediunidades que pode aflorar. Item 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, tais como os movimentos, pancadas, etc., com a ajuda de mesas ou outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente, sendo para os espíritos uma maneira de se manifestarem. Por meio de um número de pancadas convencionais, obtém-se respostas por sim ou não, ou a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, que se possui meios de comunicação tão rápidos e tão completos como entre os vivos, deles se servem apenas acidentalmente e como experimentação. Quer dizer, um método que serviu no início, né, para provar ali a existência dos espíritos através dos fenômenos das mesas girantes e depois a comunicação através das pancadas da tipologia. Hoje não tem mais essa necessidade, né? Serve apenas como experimentação, como está falando aqui, e isso também ali no final do século XIX, início do XX. Hoje em dia não se pratica mais esse tipo de comunicação. A não ser aqueles médios aqueles espíritos que fazem as pancadas, né, em casas tidas como casas abandonadas, casas assombradas, mas é apenas esses espíritos ignorantes, zombeteiros, apenas para provocar medo nas pessoas que ali frequentam o ambiente, né? É apenas para isso. Item 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo a mais simples, a mais rápida, a mais cômoda e aquela que permite maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médios. Então isso aqui era na época, né, ali no início do século XX, final do século XIX, onde era a mediunidade que mais evoluiu, né, através da escrita, onde pode ser o médium consciente, semiconsciente ou totalmente inconsciente. No caso do espírito pode apenas fazer que o espírito do médium seja colocado de lado, não há uma posse, o espírito não vai tomar conta do corpo do médium inteiramente,
mas apenas vai afastá-lo momentaneamente para que seja comunicação. Então o médium não vai se lembrar de nada. Então essa é uma comunicação totalmente inconsciente. Então a semi-inconsciente, a consciente é a que mais tem hoje em dia. Mas isso naquela época, a psicografia era mais comum. Hoje em dia podemos falar que hoje é mais comum através da fala, a psicofonia ou incorporação, como alguns ainda dizem, né? Item 57. Para se obter a escrita, serviu-se no princípio de intermediários materiais, tais como cestas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 13, nos números 152 e seguintes. Mais tarde se reconheceu a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Ali no começo se usava um cesto, né? Um cesto de vime, com um lápis no meio, depois a prancheta, e depois viu que não tinha essa utilidade. O próprio espírito se usa da mão do médium e escreve diretamente com ela, muito mais rápido. Item 58. O médium escreve sob a influência dos espíritos, que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é exercitada por um movimento involuntário, que o mais frequentemente ele não pode dominar. Certos médios não têm nenhuma consciência do que escrevem, aquilo que eu falei dos inconscientes, né? Outros disso têm uma consciência mais ou menos vaga, embora o pensamento lhes seja estranho. Esse é o semi-inconsciente. É isso que distingue os médios mecânicos dos médios intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Então esse item está mais aprofundado também no Livro dos Médiuns, capítulo 15, número 179 e seguintes, e também no capítulo 19, no número 223 e seguintes. Há uma explicação mais completa. Item 59. Os médios não possuem senão a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Quer dizer, se não tiver espírito para se comunicar, não há comunicação mediúnica. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém, ficando como um instrumento sem músico. Quer dizer, o músico quer tocar, mas se não tiver o instrumento, não sai a música. Os espíritos não se comunicam senão quando o querem, ou o podem, e não estão ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de os fazer virem quando deseje, contra sua vontade. Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que suportam por vezes durante vários meses. Seria, pois, erradamente que se assemelharia a mediunidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho e aquele que o possui dele é sempre senhor. O médium não é jamais senhor da sua faculdade, uma vez que depende de uma vontade estranha. Na verdade, assim, a mediunidade, o mediunismo, ele é inerente ao ser humano. É uma condição orgânica. Agora, a manifestação mediúnica, né, o processo mediúnico ali, depende, né, como está falando aqui, dos espíritos, da vontade deles, da permissão que lhe é dada, né? Por isso que só ocorre em dia, local e horário determinado. Numa casa, num centro espírita sério, com trabalho sério, com médios experientes. Então sempre um grupo mediúnico formado, consolidado, onde tenha um alto padrão vibratório, a intenção séria em querer trabalhar, doar o melhor de si, pelos espíritos que irão se comunicar. E ali há, sempre quando se inicia uma reunião mediúnica, a permissão que pedimos a Deus para que possam vir ali os espíritos dar a sua manifestação, tanto para ali para o acolhimento fraterno através do diálogo, através do médium esclarecedor ou dialogador, e ali o médium que vai dar ali a passividade, seja através da fala ou da escrita, né? Mas tudo conforme a vontade de Deus e dos espíritos superiores, que vão trazer aquele espírito para dar a comunicação ali através dos médios.
A suspensão da mediunidade é conforme o médium está usando a sua mediunidade. Então, se vê que está outras intenções ali, que não sejam aquelas intenções nobres de aprimorar o seu conhecimento, de ter um sentimento de caridade por aquele irmão desencarnado, então vê que há outras intenções por trás disso, então é suspensa. Então a mediunidade em si, o fenômeno mediúnico ali, o mediunismo, ele é volátil. O que eu posso ter a sensação durante um período pode cessar e pode aflorar uma outra mediunidade que esteja latente, adormecida. Então, por um momento pode ser que eu seja um médium de psicofonia e depois cesse e possa vir uma outra mediunidade que seja mais interessante, onde eu possa ajudar de uma outra maneira. Item 60. Os médios de efeitos físicos que obtêm regularmente e à sua vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que isso não seja por malabarismo, estão servindo a espíritos de baixo estágio que se comprazem com essas espécies de exibições e que talvez fizeram esse trabalho quando vivos. Mas seria absurdo pensar que espíritos, embora pouco elevados, se divirtam exibindo-se. Quer dizer, esse tipo de espírito, né, como está falando aqui, de baixo estágio, de baixa categoria, eles querem apenas se divertir. Mas nem eles vêm de modo forçado, eles vêm porque eles querem, né, se comunicar. Não adianta ali evocar sem a vontade deles, eles só vão se eles querem, né? Tanto os superiores, os espíritos superiores, como também os inferiores, só vão dar a comunicação se eles quiserem e se for permitido. Item 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeição, mas não prova nada contra a realidade. Sabe-se que em química há combinações que não podem se operar sob a luz e que composições e decomposições ocorrem sob a ação de fluidos, do fluido luminoso. Todos os fenômenos espíritas são resultado da combinação de fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, sendo da matéria, não há nada de surpreendente em que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. Aqui vamos lembrar aqui do efeito químico que acontece ali da decomposição de certos gases, que ao contato com a atmosfera acaba tendo aquele efeito luminoso. O fogo fato, né? Como foi comentado aqui já em vídeos anteriores, que acontece muito do gás emitido em pântanos e também nos cemitérios, da decomposição dos corpos que estão ali. Não é nada que não seja um efeito químico, científico, que a ciência pode comprovar, não é nada, né, sobrenatural. Item 62. As comunicações inteligentes ocorrem igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Cada médium está, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e um mau instrumento para o outro. Disso resulta que dois médiuns igualmente bem dotados, estando ao lado um do outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. Então é a afinidade que deve ter, né? Ali a combinação ali dos fluidos, tanto o fluido animalizado do médium encarnado, como ali o fluido que traz ali o espírito desencarnado. Há uma sintonia. Então, quando um médium falta numa reunião mediúnica, aquele espírito que queria se comunicar com ele, ele não vai se comunicar pelo outro, porque há uma afinidade ali, né? De sintonia de pensamento, dos fluidos. Então, aquela comunicação não é feita por um outro médium, porque aquele espírito já estava preparado, né? Iria ser trazido ali pelo plano espiritual para dar a comunicação na reunião mediúnica por determinado médium. A partir do momento que aquele médium falta, aquele espírito não vai se comunicar naquele dia, vai ser numa próxima oportunidade.
Item 63. É, pois, um erro crer-se que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo espírito. Não existem mais médiuns universais para as evocações, quer dizer, aqueles que recebem de qualquer tipo de espírito, do que aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos procuram de preferência instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Impor-lhes o primeiro que aparece seria como se impusesse a um pianista tocar violino, pelo fato de, sabendo música, dever poder tocar todos os instrumentos. Quer dizer, a gente pode ter o desejo de receber comunicações dos bons espíritos, mas só que os médios mais aptos, né, que vão receber comunicações de espíritos elevados. Veja aí a diferença, por exemplo, de Chico Xavier, de Valdo Franco, que recebiam ali espíritos de escola, como, né, o próprio Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Teresa d'Ávila, Santo Agostinho. Então nós podemos ter o desejo, sim, de trabalhar com os mentores. Mas os mentores só vão conseguir dar comunicação para certos tipos de métodos que já têm uma aptidão melhor. É um instrumento mais adequado para que a comunicação seja a mais perfeita possível. Claro que vai ter o fato anímico do médium, que ele vai ter uma parte dele na mensagem. Nunca a mensagem é totalmente do espírito. Sempre tem uma parte do médium. Mas quanto menos tiver influência nossa e mais a mensagem do espírito, essa é a mensagem a mais perfeita, a mais adequada, né? Porque sempre nós acabamos interferindo na mensagem, que passa a mensagem, né, através do nosso subconsciente, e sempre colocamos alguma coisa nossa nas palavras ali do espírito que quer se comunicar. Então, quanto menos tiver influência nossa na mensagem, é melhor. Porque quando tiver muito mais mensagem nossa do que a mensagem do espírito, onde entra aí o animismo ou o personalismo, como diz ali o Alexander Aksakov no livro Animismo e Espiritismo. Então tem que ser menos nosso a mensagem e mais o espírito. Item 64. Sem harmonia, a única que pode conduzir à assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Elas podem ser falsas porque, na falta do espírito desejado, não faltam outros, prontos a aproveitarem a ocasião de se manifestarem e que se importam muito pouco em dizerem a verdade. Então, estamos rodeados de espíritos. Então, muitos querem se comunicar. Então, quando aquele não quer falar, vai vir um outro ali para falar mentira. Só lembrar da mensagem que está no livro dos médios sobre o Pintacilgo, né? Quando o Espírito falou, ali se fazendo passar como a mãe de um passarinho, né? E tinha caído do ninho. E aí perguntaram para o Espírito, sobre Allan Kardec, se era realmente a mãe do passarinho que estava dando comunicação. E o que o Espírito respondeu? Invoque uma rocha, um rochedo, e ele responderá. Quer dizer, para enganar, há espíritos que podem falar que é qualquer coisa e as pessoas vão acreditar. Então eles estão sempre prontos para se comunicarem. Item 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, inteiramente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É isso que explica por que os espíritos que têm por hábito se manifestarem por um médium o fazem com mais facilidade, e porque as primeiras atestam quase sempre um certo constrangimento e são menos explícitas. Item 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como na escrita, já que em um e outro caso trata-se da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. Então, a assimilação fluídica aqui é a percepção dos fluidos, né? Como está falando tanto na questão 65 como 66. Né? Temos que assimilar esses fluidos para que possa acontecer ali a comunicação. Então, em certos médios, certos espíritos vão uns só sentir mais, outros menos.
ali para que aconteça a comunicação. Então, como se diz aqui, isso se estabelece gradualmente com o tempo. Vamos aprimorando, né? Item 67. Não podendo impor um médium ao espírito que se quer evocar, convém deixar da escolha de seu instrumento. Em todos os casos, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos, e mesmo alguns dias antes, se for possível, de maneira a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de atenuar a dificuldade. Isso quando está tendo treinamento, né? Essas três questões aqui, tanto a percepção dos fluidos, desculpe, a assimilação fluídica, é conforme está tendo ali o treinamento mediúnico ali, né? Da, a prática mediúnica ali durante o curso de médios. Então isso aqui vai se aprimorando, né? E é um meio de, como está dizendo aqui, de atenuar a dificuldade. Então, aos poucos, através da prática ali, dos exercícios, vai vendo com qual mediunidade o médium vai acabar, a mediunidade que vai acabando aflorando, e ver se ele vê que ele vai ser mais voltado à psicofonia, à psicografia, apenas aí a inspiração, a audição, a vidência. Item 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito para o médium, ela pode ser feita por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento não chega senão de segunda mão, quer dizer, depois de ter atravessado dois meios. Compreende-se então quanto é importante que o médium seja bem assistido, porque se o é por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Aqui as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que atrai para si. Os médios mais indignos podem ter poderosas faculdades, mas os mais seguros são aqueles que, a essa força, aliam as melhores simpatias do mundo espiritual. Ora, essas simpatias não são de nenhum modo garantidas pelos nomes mais ou menos imponentes dos espíritos, ou que tomam os espíritos que assinam as comunicações, mas pela natureza constantemente boa das comunicações que deles recebem. Então, o que garante uma boa comunicação é ali a condição moral do médium, né? Aquele que quer realmente usar da sua mediunidade para trabalhar ali a caridade. E não ele coloca ali o seu personalismo querendo se aparecer. Então os bons espíritos vão sempre o auxiliarem, o assistirem, e muitas vezes os espíritos superiores vão dar a mensagem, mas muitas vezes nem vão se ali dar seu atesto com seu nome. Vamos dizer que é um espírito amigo, um espírito protetor, eles não precisam se identificar. E o último item aqui, o 69, qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não está isenta de inconvenientes para qualquer um a quem falta a experiência necessária. Que se experimente por si mesmo, ou que se seja simples observador. É essencial saber distinguir as diferentes naturezas de espíritos que podem se manifestar, de conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições nas quais eles podem se produzir, os obstáculos que podem a eles se opor, a fim de não pedir o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade. Os escolhos aqui, no caso, as dificuldades, né? A influência do meio, as disposições morais, etc. Isso aqui está no livro dos médiuns, a segunda parte do livro. Então, isso aqui quando a pessoa fazia o treinamento sozinho, né? Era um autodidata. Hoje é mais recomendado que faça tudo isso num centro espírita, num curso de médios, primeiro aprendendo toda a parte teórica do estudo, ter ali a educação mediúnica, né? Todo o controle do corpo, da mente, para depois ter as comunicações ali, né? Todo o treinamento nas fases ali da percepção dos fluidos, a aproximação, o contato, o envolvimento, para depois ter a manifestação. Primeiro dos espíritos, os instrutores,
e depois dos espíritos sofredores, né? Então, isso é feito sempre no curso de médium sério, onde irá ver ali o aprimoramento do médium, ver se ele vai ter, ser um médium ostensivo ou não. Mas primeiro toda a educação mediúnica que o médium deve ter. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Então no nosso próximo estudo iremos ver o item escolho dos médiuns. E qualidade dos médiuns. Esses dois itens nós vamos ver. Do item 70 ao item 88. Então aqui vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade, que se for a vontade do Pai que possamos estar reunidos novamente em um próximo vídeo para continuarmos o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.